Parado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Boa noite, amados. Deus abençoe mais uma escola bíblica online. Boa noite, Pastor Luiz. Como é que você está? Mais Boa uma noite, segunda-feira com a Cristiano. gente ensinando a palavra. Boa noite, Cristiano. Graça e paz, igreja. Graça e paz, shalom. Deus abençoe. Obrigado aí mais uma vez pelo privilégio de estar com vocês aí. Beleza. Deixa eu te perguntar, Pastor Luiz. Você já compartilhou essa transmissão? Rapaz, eu sempre esqueço e mando antes. Porque eu tô aqui e manda link, faz isso e faz aquilo, mas na verdade eu ainda não Mas havia sempre tem mais alguém. compartilhado. Eu não Mas tinha sempre tem mais alguém compartilhado para ainda mandar, aqui. né? Vou Então, até assim, eu pegar o celular aqui para queria continuar. dar oportunidade para você que ainda não fez esse compartilhamento, para que você possa estar fazendo esse compartilhamento aí. Sempre tem mais alguém para compartilhar.
Então compartilhe essa transmissão, compartilhe essa live. Muitas pessoas já chegaram, tem outras que ainda vão chegar nessa escola bíblica online. Então vamos estar sendo canal para abençoar muitas vidas aqui nessa noite. Deixa eu aproveitar Esqueci de aqui para compartilhar dar no meu status, ó. Olha aí. Não esquece não, pastor. Vamos lá, vamos compartilhar isso aí. Deixa enquanto você está compartilhando aí, eu vou dar uma boa noite aí para o pessoal que já chegou aqui, ó. Elaine Rezende, Laurentina, Silene, Cristiane Batista, Alexandre Amaral, Robson Silva, Cione, Carlos Eduardo, Juliane, Denis William, meu brother, meu grande amigo. Já já eu dou notícias do Denis para vocês. Jorge Washington, Jaqueline Souza, Romildo Maduro, Sônia Esté, Graciele. Um grande beijo no coração de cada um de vocês aí nessa noite. E talvez você possa estar se perguntando assim, gente, cadê o Denis? Eu ainda não sei do Denis, não tenho visto o Denis por esses dias. Deixa eu dar uma boa notícia, o Denis está bem, falei com ele agora há pouco. O Denis passou por uma cirurgia de pedra nos rins, tirou lá uma pedra, mais para frente ele vai ter que fazer uma outra cirurgia, como essa foi de emergência, não deu para fazer o procedimento completo. Foi algo mais para tirar uma dor que estava ali muito intensa. Então, o Denis operou na sexta-feira passada agora. No sábado, ele já retornou para casa. Está em casa, mas não pode fazer muito esforço, não pode ficar muito tempo sentado. Por isso, ele não está aqui com a gente. Deve estar lá deitadinho na cama, sabe, participando aqui com a gente. Mas com certeza ele vai fazer alguns comentários aí que vão enriquecer muito aqui a nossa escola bíblica. Porque vocês sabem, né? O Denis é nosso professor aqui mais do que titular. Então ele faz muita falta para a gente, tem feito falta nos nossos devocionais, mas Deus sabe que tem um tempo para todas as coisas e daqui a pouco ele está aí. Não é isso aí, pastor Luiz? Faz falta o Denis aqui? Não, o Denis faz pênalti. O Denis faz pênalti. O Denis é bom demais. Muito legal. Então, pessoal, na semana passada... Ô pastor, você lembra na semana passada quais foram os temas que nós abordamos aqui na nossa escola bíblica? Eu lembro mais da fala infinita da justificação. Na semana passada nós falamos sobre justificação, aí passamos e falamos um pouquinho sobre a graça e terminamos falando sobre o Espírito Santo. Hoje, Você me dá um minutinho para eu fazer um comercial aqui para Shalom? A minha tia, ela aí do Rio de Janeiro, a Marilene aí, que ela tá dando kkk aí, a minha tia, a senhora que está mudando aí para Venda Velha, eu recomendo aí essa igreja para você estar congregando, para você estar visitando, para você estar se membrando aí nessa igreja aí. Fica ali perto da Maloca do Pão. Então, muito fácil, e eu recomendo aí que você esteja participando aí com esse povo abençoado aí da Shalom na Venda Velha, tá bom? Deus abençoe aí, tia. Seja abençoada aí nessa EBO aí. Vai ser muito bem-vinda. Se for fazer uma visita, pode me procurar lá que eu vou fazer questão de receber a senhora lá. Tá bom? Esse é o Cristiano. Vamos lá. Cristiano. Como eu estava falando para você, a gente hoje vai concluir o livro de Romanos. A gente falou na semana passada e vem falando para o pessoal. A gente tem estudado um capítulo da Bíblia por dia, todos os dias pela manhã às 10. Fazemos uma devocional para inspirar as pessoas a lerem a palavra, ter uma vida de oração. E muitas pessoas têm feito isso, têm tido, sabe? A gente tem visto muitos testemunhos de pessoas transformadas porque decidiram ter uma vida devocional com o Senhor. Uma vida de leitura diária da palavra, uma vida de oração.
Então a gente tem lido. Então a gente já leu aqui, pastor, os 4 evangelhos, a gente já leu Atos, a gente já leu Romanos, todinho. Hoje a Sim, gente entrou em Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a gente falou hoje. Só que Coríntios a gente vai falar na escola bíblica da semana que vem. Hoje a gente vai concluir o livro de Romanos e vamos tratar Romanos dos capítulos 10 aos capítulos 16. Então, Romanos de capítulo 10 a 16 é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, é o que a gente vai estudar. Então, assim, fica com a gente, compartilha, sabe, com as pessoas aí, chama para estudar, pega a sua Bíblia, pega seu papel, pega a sua caneta, porque vai ter muita coisa legal para a gente aprender hoje. Amém? isso Pastor, antes aí. da gente começar aqui, você quer falar alguma coisa? Não, só para o pessoal, pode fazer pergunta, né? Pode tirar dúvida aí, né? É uma escola, pode tirar dúvida, pode perguntar aí, fique à vontade para tirar as dúvidas de qualquer nível, né? Se a gente não souber, a gente fala assim, não sei. Semana que vem a gente responde. Amém. A gente iniciou na semana passada o assunto justificação pela fé. A gente manteve aqui a mesma capa, o conteúdo só Uhum. que vai ser diferente. E a gente vai iniciar falando salvação. O pastor, Cristo é o único caminho ou todos os caminhos levam a Deus, como o ditado popular diz? E aí? Só Cristo que é o Tá. único caminho ou tudo vai levar ao Senhor? Como é que fica isso? Eu finalizei, ó, Deus é bom, né? Eu finalizei a mensagem, o versículo final da mensagem de ontem, no domingo, foi justamente esse versículo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu enfatizei bastante a questão do artigo definido, né? Eu sou o caminho, quer dizer, ele não é um artigo indefinido. Eu sou um caminho. Se ele dissesse eu sou um caminho, ele estaria dando a possibilidade de haver outros caminhos. Se ele dissesse eu sou uma verdade, haveria a possibilidade de existirem outras verdades. Se ele dissesse eu sou uma vida, ele haveria a possibilidade de haver outros tipos de vida. Mas ele é bem enfático, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. É que nem eu brinquei até, eu falei assim, quando você fala aqui, cara, esse é o carro. Quando você fala esse é o carro, não tem outro. Essa aqui é a casa. Você sabe que aquela ali é a top da top. Então, quando ele fala eu sou o caminho, é o caminho, não tem outro. Então, mas eu falo brincando com o ditado aí, todos os caminhos levam a Deus, com certeza, o ditado está certíssimo, todos os caminhos levam a Deus, só não vai te levar da maneira como você pensa. Todos os caminhos, porque todos vão de comparecer perante o Senhor, uns os que estarão à direita para a vida eterna, o outro à esquerda para a perdição eterna. Ou seja, se você quiser seguir Maomé, você pode seguir que você vai parar lá diante de Deus. Se quiser seguir o Espiritismo, você pode ir lá que você vai parar diante de Deus. Se você quiser seguir qualquer outra linha de religião, qualquer outro caminho, não quer seguir nada, não quero crer em nada, você vai parar diante de Deus da mesma forma. Só que você talvez não vai ouvir aquilo que você gostaria de ouvir, porque lá vai haver separação. Vamos nós comparecer para receber galardão e o ímpio, aquele que não estiver escrito no livro da vida, todo joelho se dobrará diante dele, os mortos ressuscitarão e vão prestar conta diante dele. Então lá vai haver separação de todos se comparecerão, grandes e pequenos, diz o livro de Apocalipse, para dar conta ao Pai. Então todos os caminhos vão levar a Deus, só que por salvação, para a vida eterna, para a eternidade com Jesus, com Deus, com os santos, só através de Jesus. Meu Respondi? Deus. Respondeu, com certeza respondeu. Mas, ô Luiz, eu queria falar um pouquinho com você aqui acerca disso ainda. Existe alguns pastores por aí, não sei se são realmente pastores, se são coach, mas a gente não está aqui para falar disso. A gente está aqui para falar sobre o ensinamento que é dado. Tem uma linha bem humanista que fala que Deus é tão bom
que salva todo mundo independente de. É isso mesmo que acontece, essa linha humanista, universalista de salvação para todo mundo? É assim? Não precisa fazer nada, já está salvo? É assim que Ó, funciona? Pastor Júlio chegou aí, puxa ele para dentro aí da nave. Ô pastor, vem com a gente aí, tô te esperando aqui, ó, já te mandei o link. Puxa o pastor para dentro da nave aí. Vamos lá. Se assim fosse, vamos cogitar, vamos cogitar que Deus vai salvar independente de qualquer coisa. E quando a gente fala independente de qualquer coisa, independente se eu creio, independente se eu sou santo, independente se eu recebi Jesus ou não, Deus vai salvar. O universalismo acaba falando isso. Deus ama tanto a humanidade, né? Deus ama tanto a humanidade que vai salvar todo mundo. Não, então eu não precisaria me esforçar eu não precisaria me negar, que é o que a Bíblia pede de nós, né? Negue-se o homem a si mesmo. Então eu não precisaria me negar. A Bíblia não teria nem razão de existir. A igreja não faria o menor sentido de existir. O diabo estaria perdendo o tempo dele na face da terra, tentando uns crentes que ele nunca vai conseguir tragar. Então perde-se o sentido da palavra por si só. Perde-se a razão de existir. Para que eu vou pregar o evangelho? Para você, para te converter, a ficar numa caixinha, no molde, te doutrinando segundo a palavra de Deus, se ele vai salvar todo mundo. Então, o cara que não se converter, o cara tá bem, eu posso me prostituir, eu posso trair minha esposa, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso fazer qualquer coisa, você é salvo mesmo. Para que eu vou perder meu tempo, ficar socado dentro de uma igreja, me santificando, me negando os meus desejos, não dando vazão à minha carne? Não tem lógica. O universalismo é uma pessoa que ela é um desviado na fé, na verdade. O cara é desviado. Ele, para mim, eu não classifico nem como um erro teológico, eu classifico o universalismo como heresia, porque ele vai de encontro àquilo que a palavra de Deus ensina. Perde-se o nexo, a razão de existir uma Bíblia, existir mandamentos, porque quem obedecer vai receber a mesma coisa de quem não obedecer. Onde entra a justiça? Aquilo que a gente falou da justificação. Se Deus não poupou seu filho para fazer justiça, né? Por que nós podemos ser salvos? Porque Deus despejou toda a ira dele no filho dele. Por isso que qualquer vagabundo, qualquer pior espécie, ela pode ser salva, porque a ira de Deus foi despejada sobre o filho dele. Foi saciada no filho dele. Aí, Deus mata o filho dele, despeja a ira do filho dele, dá mandamento para a gente obedecer. A palavra em Hebreus vai falar que se você não faz parte da disciplina da qual todos são feitos participantes, você não é filho, você é bastardo. A Bíblia fala, no final lá, que ele vai separar, no livro de Apocalipse, um para a eternidade, aqueles que não estarão escritos no livro da vida irão ser queimados no fogo, junto com o diabo, preparado por diabo e seus anjos. Então Deus também está mentindo, porque ele diz que existem aqueles que não estão escritos no livro da vida. Eu tenho que rasgar o Apocalipse. Eu tenho que rasgar o livro de Apocalipse, que diz que vai haver separação, que Deus vai mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve. Como vai ser um final igual para todo mundo, se o próprio Deus faz diferença no Apocalipse? E aí tem a maldição do Apocalipse lá, que diz que se você tirar qualquer parte da Escritura, você vai sofrer o dano contido nela inteira. Entendeu? O pastor Luiz. Olha o Denis querendo causar aí, ó. O Denis faz uma pergunta, e antes da gente respondê-la aqui, a pergunta do Denis é uma pergunta, ele mesmo coloca que é uma pergunta provocativa, mas o plano de Deus não é salvar todo mundo? Então, o João 3,16, ele vai dizer, né, aquele texto bem famoso, que, na verdade, eu penso que todo cristão deva saber esse texto de cor aí, salteado, e se por acaso você não sabe ainda, exercício de casa, precisa saber esse texto aí, esse texto precisa estar vivo no seu coração. O que o texto vai dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele fala
para que todo aquele que nele crê, o versículo passa a ter uma condicional. É preciso crer em Jesus. Exatamente. Não é Exatamente. simplesmente falar, Deus amou a todo mundo? Sim. A pergunta do Denis é, mas o plano de Deus não é salvar todo mundo? Sim. O plano de Deus é salvar todo mundo. Ele morreu por todo mundo? Sim. Ele morreu para todo mundo. Mas ele deixou uma condição. Deus é educado. A porta está aberta para todos. Mas nem todos querem entrar, nem todos querem vir por esse caminho. Ele é o único caminho. Mas as pessoas precisam entrar por essa porta, as pessoas precisam seguir a Jesus, crer no seu nome. E se assim não crerem no seu nome, então elas não têm essa salvação em Jesus aí, porque a Bíblia é muito clara quanto a isso. Você tem alguma coisa para complementar esse respeito aí, pastor? É assim, eu vou até reforçar a pergunta do Daniel, que a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus. Deus nos predestinou para filho, Deus nos predestinou para as boas obras, Deus nos predestinou para um monte de coisa. Deus não nos predestinou para a ira. Só que isso, assim, é o que... vamos entender o que é esse desejo de Deus salvar, esse desejo de Deus salvar a humanidade. É como você tem um filho. Eu gostaria que meu filho fosse um engenheiro. Eu gostaria que meu filho mergulhasse dentro da engenharia. Então, eu vou trabalhar para que meu filho possa ter isso. Mas ele pode escolher não querer ser nada disso. Mas o meu desejo, ou seja, o desejo de Deus, no caso de fazendo uma ponte, era que nós nos salvemos. Mas para isso, eu preciso escolher, eu preciso reconhecer o caminho e o condicional que ele deu para poder receber isso. Mas a todos quantos o receberam, todo mundo é filho de Deus? Não. Por quê? Qual o condicional? Todos quantos o receberam, todos quantos receberam Jesus, todos quantos creram em Jesus podem ser filhos de Deus. Existem condicionais para um monte de coisas na palavra. E o pessoal aí também acho que mergulha, exagera na graça, né? A graça, ela é sem mérito, mas ela não é sem esforço. Essa é uma confusão que o pessoal faz. A graça é sem mérito, mas não é sem esforço. Tanto é que você vai pegar, começa nas cartas do Apocalipse lá, toma, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar, ou seja, tem esforço. Perseverança é o quê? É esforço. Diz que o reino de Deus é tomado à força. Então, assim, não é banalizado. Senão, vamos cruzar o braço aqui, vamos curtir a vida e depois, conta já está paga mesmo, né? Vamos embora. Como eu não tenho visto aqui perguntas mais a esse respeito, eu vou avançar aqui um pouquinho o slide aqui para a gente poder seguir. Uhum. Se for sair da salvação, eu quero falar alguma coisa ainda. A gente tem, dentro desse slide aqui, a gente ainda fala sobre a salvação, a necessidade de reconhecer Jesus como Senhor. O texto de Romanos 10, versículo 9, vai falar: se com a tua boca confessares ao Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mais uma condicional. Pode falar aí, pastor. Como é que é? Desculpa, perdão. Eu me distraí aqui, eu estava lendo a pergunta do Denis. Denis ali, na graça não tem preço não, Denis. Nem perseverança não. Você é salvo pela graça, mas isso não te implica de ter que perseverar, de ter que se esforçar, como a própria palavra que eu citei lá de Apocalipse. Então, Deus já deu a salvação, mas eu preciso perseverar no caminho. O que eu estava colocando aqui, pastor, que o slide está dizendo aí é a necessidade de reconhecer Jesus como Senhor. O Romanos, capítulo 10, versículo 9, vai falar de uma outra condicional, que a gente, só para colaborar com o que a gente já havia dito aqui. Se com a tua boca confessares ao Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Bom, esse versículo é bem interessante da gente comentá-lo, no seguinte sentido, ó. Às vezes a pessoa, ela acha que ela levantou a mão numa igreja, num prédio, aliás, melhor colocando, ela levantou a mão lá num prédio porque um pastor fez o apelo, ela crê que ela acha que por causa disso ela está salva. Mas olha a especificação desse texto, se com a tua boca confessar, ou seja, você vai declarar que ele é o Senhor, mas você vai declarar isso que uma vez na sua vida, lá naquele prédio? Não, você vai confessá-lo o resto da sua vida. Toda vez que vier alguém te oferecer alguma coisa que não faz parte da tua fé, você vai confessar Jesus. Você não confessa Jesus a vida, você vai confessar a vida inteira. E a fé não é algo, não é um ato de levantei a mão. Ele fala, não é simplesmente palavra vazia, mas você tem que crer aonde? No coração. Em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Crer que Deus ressuscitou dentre os mortos para quê? Para a eternidade, para a vida eterna, provando que ele é Senhor da morte e que assim como ele é Senhor sobre a morte, ele é Senhor sobre a morte também suficiente para te dar a vida eterna. Essa é a fé que está envolvida. Ou seja, não é crer numa religião, não é crer numa denominação, não é frequência a uma denominação que salva, não é atividade numa igreja que salva, ainda que precisemos de cada uma dessas coisas que eu estou falando. Frequência, atividade, participação, porque salvação de boca, salvação, eu criei no meu coração e sentei no banco, e quando senta no banco e não quer saber de compromisso com o reino, também não está dando os frutos que mostram a salvação. Aí a gente pega o Tiago, enfia nesse pacote aqui e fala assim, cadê a tua fé sem as tuas obras? Então, quem crê faz aquilo que diz que crê. Se eu creio que Jesus para salvar a humanidade da condenação, como é que eu não vou anunciar essa salvação àqueles que estão perdidos, se eu digo que creio no Evangelho? Então, o meu Evangelho, além de confessar com a boca diariamente, toda vez que for necessário, eu preciso crer, e essa fé precisa ser de coração, precisa ser profunda, uma convicção pessoal, feita pelo Espírito Santo, e ela vai produzir frutos na minha vida que vão manifestar para aqueles que estão me vendo que eu tenho uma vida diferente e que eu faço parte desse reino. Aleluia. Vou avançar aqui, hein, pastor? Vai lá. Uma vez que a gente reconhece Jesus e passa a caminhar com ele, é muito natural, quando a gente muda de vida, a gente quer contar isso para todo mundo. Então, a pessoa, quando se converte, é normal que ela quer contar para os amigos, ela quer contar para os pais, e ela quer contar para o esposo, para a esposa, ela quer compartilhar com todo mundo do círculo de amizade, com quem ela se relaciona. Então, ela quer contar aquilo ali. E isso é muito bom, as pessoas precisam fazer isso. Só que, com o passar do tempo, parece que isso vai se esfriando. E existe um ID de Jesus. O ID de Jesus, de Mateus 28, 19 e 20, é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a gente tem uma grande dúvida. Por quê? Porque muitas pessoas por aí, apesar da gente viver hoje no Rio de Janeiro, uma cidade praticamente aí, quase na totalidade, as pessoas já ouviram falar de Jesus, mas existem muitos locais que muita gente ainda falta ouvir falar do Senhor. E aí o texto de Romanos 10, 14 e 15, pastor, vai dizer assim: como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram? Parece até uma pergunta retórica, mas é verdade, no nosso tempo tem muita gente que não ouviu falar desse Jesus que entregou a vida na cruz. Qual que é a orientação que o Senhor dá para nós nesse sentido, pastor? A gente não sabe, vocês botaram uma foto pesada aí, se não me engano é o John MacArthur aí nessa foto. É esse mesmo. É esse mesmo.
Assim, eu queria fazer umas colocações em cima desse ídio. O que acontece? Vou falar pela internet e evangelizar, claro que é. Com certeza que é. Ó, vou dar até um testemunho. Eu tive um acompanhamento que eu fiz pelo WhatsApp, uma pessoa, assim, um caso pesado, mais pesado. A pessoa não era convertida, ela não tinha compromisso com Jesus, e assim, o inimigo estava tentando realmente matar. E quando eu falo matar, não é matar no sentido simbólico, não é matar espiritualmente, não, era matar fisicamente. Possuía o corpo dela, jogava ela em buraco, jogava ela na frente de carro. Quando ela via, assim, ela falando: eu não me joguei, eu me amo, eu amo meu filho, eu amo minha família. E eu consegui tratar essa pessoa, ajudar, aconselhar, orar, fazer um acompanhamento bíblico de oração até essa pessoa ficar firme, até ela confessar Jesus pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então, é possível? Totalmente possível, não só evangelizar, mas já ajudar pessoas a se livrarem da situação. Oh, aleluia! Glória a Deus! Não estamos sós, não estamos sós. Então, dá a saudação aí, pastor, depois eu continuo. Que isso, rapaz? Não, por favor, continua aí. Você não perde a linha de raciocínio, pode continuar. Então, assim, muita gente às vezes acha que o ID é para o pastor, o ID é para quem tem teologia, o ID foi para os apóstolos. Tem um monte de gente que acha que esse ID aí é para um monte de gente, menos para ele. E assim, quando Jesus disse isso, ele disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, assim, faz parte do ser discípulo, e não tem como ser discípulo se não imitarmos o Mestre. Nós somos, Paulo mesmo nos convida a sermos imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. O que Paulo fez? Paulo estava fundando igreja. Mas eu não sou fundador de igreja. Não importa que você faça discípulos. Se vai ser pela internet, se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser pelo Face, pelo YouTube, sei lá, a rede que você quiser, se vai ser pessoalmente, se vai ser numa célula, se vai ser no seu trabalho, não importa. O importa é que você faça, porque se nós não estivermos ensinando, se nós não estivermos levando outras pessoas a Cristo, nós não poderemos nos chamar de discípulos. Nós não poderemos chamar de discípulos porque nós simplesmente não estamos imitando. Ele veio aqui para pregar, para ensinar o evangelho, para libertar os cativos, para tirar... Foi o que ele fez. Ele andou entre nós para fazer isso. Então, se nós andamos nessa terra e não fazemos o que ele fez, não estou dizendo no mesmo nível, até podemos. Ele até deixou autoridade e poder para isso. Mas vamos baixar a bola, porque só de falar de fazer o vídeo as pessoas já correm, imagina de fazer no mesmo nível, e ele disse que a gente poderia fazer até maior, né? Mas vamos lá, o básico de fazer o ID. Não é opcional. Uma coisa que a gente precisa entender é que o ID não é opcional. Eu quero, eu não quero, eu tenho chamado. E as pessoas confundem muito essa questão. Eu tenho chamado, elas confundem chamado com vocação. Chamado, vocação. Você é chamado para ser um sacerdote. A sua vocação pode ser religiosa, pode ser médica, pode ser científica, vocação pode ser qualquer coisa, pode ser espiritual até não. Pode ser um pastor, é uma vocação, mas o seu chamado é para ser um sacerdote. Jesus. Entrou o filho aqui na linha aqui. Vai lá, filho. Deixa eu te falar uma coisa. Só uma coisa, Jesus. São os efeitos do home office. E aí, pastor, seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Dá uma boa noite aí, graça e paz pro povo. Obrigado. Boa noite, irmãos. Boa noite, Cris. Boa noite, pastor Luiz Ambrosio. Muito bom estar aqui com vocês. Desculpa, segunda-feira foi o dia de botar as coisas em ordem aqui. Fui pro mercado, Cris. Cheguei ainda agora. Cheguei, já conectei ali no Facebook, já dei um alô, cheguei. E aí falei, Paula, depois eu volto para te ajudar a guardar as compras, que eu vou lá participar dessa aula um pouquinho, vou lá ser abençoado. E o pedaço que eu estava ouvindo ali, assistindo, primeiro falar que
Essa EBD aqui não é EBD, né? Essa escola bíblica, ela é alto nível demais. Primeiro por causa do nível, do conteúdo dos mediadores, professores que aqui tem passado toda semana. E agora, Cris, parabéns demais. Você tem preparado uma apresentação visual da aula em alto nível. Rapaz, olha, quem tem vontade de aprender a Bíblia e não tem acompanhado a nossa escola bíblica, ele tem ficado para trás, ou de repente, de fato, ele não tem vontade de aprender a Bíblia. Porque se quer aprender o conteúdo, o nível dos mediadores aqui, dos professores e da apresentação da aula está de alto nível. Parabéns para você e parabéns para a turma que tem passado por aqui te apoiando, cara. Espero que eu não atrapalhe hoje. Olha aí a palavra do Robson. Crer somente não basta. Temos que dar testemunho do que Deus tem feito em nossas vidas. Ô Cris, deixa só vezes... dar uma boa noite especial aqui, Cris. Claro. Pastor muito querido, tá com a gente aqui online pelo YouTube, pastor Edmilson Bartolomeu. Pastor Edmilson, seja muito bem-vindo aqui na nossa escola bíblica. Ele é pastor Luiz, da Igreja Batista, no bairro de Nova América, em Nova Iguaçu. Uma igreja linda, uma igreja viva, uma igreja inspiradora, rapaz. Uma igreja inspiradora aqui em Nova Iguaçu. Deus abençoe, pastor. Seja muito bem-vindo. Foi aquela igreja Deus que abençoe. nós fomos lá. Uma honra ter aqui com a gente. Nós fomos lá no Congresso de Célula, não foi, pastor? Isso, exatamente. Ele que leva os top lá, amigo. Ele levou Joel Cominski lá, Luiz. Veio pro nível. Ô, Jesus! Ó, teve um congresso lá que teve um time fraquinho. Joel Cominski, Paulo Mazzoni, Domingos Jardim, só essa turma fraquinha. Tá, os caras estão no início da carreira ainda. Deus abençoe, seja bem-vindo, pastor. Perdão, Cris, pode continuar. Vamos lá, tinha um comentário aqui do Robson, pastor, que diz assim: crer somente não basta, temos que dar testemunho do que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas vezes o nosso testemunho já é uma pregação. Robson, verdade. Na verdade, a nossa vida precisa ser uma pregação. E se preciso for, que a gente use as palavras. Sobre essa questão de pregação, de salvação e do ID, tá completa aqui, posso passar? Vocês querem falar alguma coisa a respeito? Então vou dar sequência aqui. Pode ir, Cris. Eu ia falar, mas eu me perdi, né? Quando o Ben chegou aqui, eu perdi a linha do raciocínio. A gente percebe que os capítulos de Romanos, de 12 a 15, Paulo nos deixa vários conselhos para uma vida devocional, para uma vida de intimidade com o Senhor. Eu separei, não dá para a gente separar todos os conselhos e falar aqui, mas eu separei alguns conselhos para que a gente possa estar conversando aqui um pouquinho e aprendendo de algumas instruções que Paulo deixou para aquela igreja de Roma, mas que são conselhos atuais que seguem a nossa vida até os dias de hoje. Como eu falei na devocional de hoje pela manhã, quando a gente lê a Bíblia, não é um convite para a gente olhar para a história do passado, mas é um convite para você colocar um óculos e olhar com um olhar de contemporaneidade. É os dias de hoje. Tudo que estava lá serve para a gente hoje como exemplo, para a gente aprender, para a gente estudar. Então, tem alguns conselhos aqui, agora eu posso falar pastores, né, que os pastores estão aí para a nossa vida. Eu queria pedir para o pastor Júlio já comentar esse primeiro conselho aí. Tenha uma vida de santidade e experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Esse é um texto extremamente conhecido. Muitas pregações já foram baseadas sobre esse texto. E Paulo, ele está sendo enfático aqui em... Interessante que ele começa esse capítulo falando fazendo uma oração, mas não é uma oração qualquer. Ele expressa um conselho em forma de uma súplica. Ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Eu penso, Cris, se nós fôssemos encenar isso aqui, é como se o apóstolo Paulo nos estivesse dando aquele conselho assim: olha, pensem bem, considerem,
eu vejo nesse conselho, especificamente nesse conselho, Paulo dizendo assim: por favor, dê uma atenção redobrada ao que eu vou ensinar agora, por favor. É como se ele estivesse levantando um clamor dentro desse conselho. Quando ele diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, ele está dizendo que a nossa vida, que o nosso corpo, ele é o culto racional que Deus deseja. É disso que ele está falando. E diz mais que viver uma vida santa, viver uma vida piedosa, viver uma vida em temor, ela atrai para a nossa vida uma experiência. É de experimentar a vontade do Senhor. E às vezes as pessoas têm medo da vontade do Senhor, como se o Senhor fosse um estraga-prazer, como se o Senhor fosse aquele que estraga aquilo que as pessoas sonham. Não! Viver uma vida reta, santa no Senhor, é desfrutar a vontade dele, que é boa, perfeita e plenamente agradável. Não sei se o Luiz quer acrescentar aqui ou considerar um outro aspecto desse ponto, mas eu vejo Paulo fazendo aqui um conselho em forma de súplica. Então a gente aprende com Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que ele faz uma súplica para que a gente, tenha uma vida diferente. E mais uma vez a gente observa que aqui também tem uma condicional. Por quê? Porque rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável. Por quê? Porque depois que a gente fizer isso, a gente pode para que vocês daí então experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então Paulo, assim como o pastor Júlio nos explicou aqui, faz um apelo para que a gente tenha uma vida de santidade ao Senhor. E aí, em tempos de banalização, em tempos em que, tantas coisas estão parecendo aí normais, mas que a gente sabe que não são normais, porque a palavra do Senhor, vai de confronto com o que a mídia tem colocado, com o que as pessoas têm colocado. Então, nós precisamos nos posicionar a levar uma vida de santidade. Por isso que a gente tem feito as devocionais aqui, para inspirar o seu dia, a leitura da palavra, um capítulo por dia, a leitura da palavra, a oração com o Senhor. E agora a gente tem todas as terças-feiras oração com o André. Você precisa ter esse tempo de devoção com o Senhor, e com certeza que a gente tem colhido tantos frutos aqui, tantos testemunhos, tantos milagres de vidas transformadas, porque as pessoas passaram a ter esse momento de intimidade com o Senhor. O segundo conselho aqui, pastor Luiz, é que o amor não seja fingido. Olha, se ele dá um conselho para que o amor não seja fingido, é porque possivelmente tem alguém aí mascarado. E a gente está vivendo num tempo de máscaras, que todos usam máscaras. Mas naquela época as pessoas não usavam máscaras. Mas o amor era fingido. O que você pode explicar para a gente aí? Bom, deixa eu fazer um comentário primeiro. Eu não sei se vocês estão ouvindo a mesma coisa que eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo as nossas vozes repetindo, como se fosse um eco. Não, para mim não. Para mim não. Para mim aqui tá repetindo tudo que vocês falam, e o que eu falo sai dobrado. Você quer tentar agora, sair e entrar de novo? Agora melhorou. Não, melhorou não. Então vou sair e vou voltar. Uma vez o Denis tinha falado alguma coisa sobre isso, e eu fiz alguma coisa que eu não lembro o que é agora e corrigiu. Não sei se o Denis estiver por aí, ele de repente vai dar uma explicação pra gente. Tem alguma coisa que acontece aí realmente? Para mim não que está fica embolando assim. O áudio para mim. Para mim o áudio está embolando aqui, que vocês falam. Não, para mim tá normal. Talvez seja a minha conexão que esteja zoada também. Eu tô congelando para vocês? Não. Congelando às vezes sim. Então deve ser a minha conexão. Mas vamos lá, dá para ir.
que o amor não seja fingido, né? Já a falsidade já é pecado. Você agir com falsidade, você aparentar uma coisa que você não é, ou querer externar alguma coisa que não é sinceridade, como a gente acabou de falar até o ciclo, né? Que o crer é de coração, não adianta você fingir que crê, não adianta você fingir que ama, não adianta você fingir que segue Jesus, não adianta você fingir que é da igreja, não adianta você fingir que é fiel, não adianta você fingir que é um homem de oração, não adianta você fingir que é um homem de leitura da Bíblia. O fingimento, a única pessoa que perde com fingimento é o fingido. Ninguém mais se dana nessa história do que o fingido. Então, esse é aquele veneno que a gente pensa que está dando para os outros, mas que nós estamos engolindo, e quem morre é quem está tentando achar que está envenenando alguém. Então, o fingido aí é o sofredor. Então, isso não cabe a nós. E assim, o amor fingido, ou qualquer coisa fingida dentro do Evangelho, é uma imaturidade, é uma infantilidade, né? É uma infantilidade, um fingimento dentro do Evangelho. Vamos pegar o exemplo lá de Ananias e Safira que a gente passou, né? Tentando dar uma pernada no Espírito Santo. Fingir que eram doadores de coração, fingindo que eram doadores de tudo. Assim, eu engano o pastor Júlio, eu engano o Cris, eu engano a igreja, eu engano todo mundo. Mas como é que eu finjo para Deus? Como é que eu dou enganada em Deus? É impossível. Então, assim, a pessoa que acha que pode viver debaixo do fingimento, ela não entende quem é Deus, não entende o que está fazendo na igreja, não conhece o Espírito Santo, não tem relacionamento com Deus, porque se entendesse, ela saberia que não vale a pena fingir, aparentar espiritualidade, ostentar uma coisa que ela não é. Meu Deus. Um outro conselho aqui para a gente é sedes fervorosos no Espírito. Ô pastor, como é que dá para ser fervoroso no Espírito? É só ler a palavra? Como é que funciona aí? Ele está falando de intensidade, não é, Cris? Está falando de uma vida intensa no Espírito. Deixar o fluir do Espírito fluir em nós com intensidade, sabe? Não ser moderado excessivamente no Espírito, sabe? Tem pessoas, Cris, que são fervorosos para torcer para o clube de futebol, eles são fervorosos para discutir política, eles são fervorosos para discutir sobre o futuro da nação, mas quando se trata a sua vida espiritual, não, vamos devagarzinho. Então, eu vejo aqui o conselho de Paulo querido, seja intenso, seja mais intenso do que você é na época da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Seja mais intenso quando a disputa é por direita ou esquerda. Seja mais intenso. Então, ser fervoroso no espírito é ser intenso. Ele está exortando o cristão a ser um cristão intenso, não ser um cristão frio. Porque o cristão que prevalece, um cristão que vive de forma saudável, uma vida cristã saudável, é um cristão fervoroso. Se ele viver mais ou menos, é aquela pessoa, Cris, que está com a imunidade tão baixa, qualquer gripe derruba ele. Na vida espiritual é o mesmo princípio. Mesmo princípio. O que foi, irmão? Tô resfriado. Meu irmão, mas todo mundo fica resfriado. Pô, mas quando vem em mim, me derruba. É o que acontece com o cristão que não é fervoroso. E assim, se a gente for reparar, o espírito que ele coloca no texto é com E minúsculo, né? Que é o espírito do homem. Né? Do homem, que está falando do homem. Que às vezes as pessoas confundem, né? Que é o sapatear, o rodar, vamos para lá, isso é fervoroso. Isso aí. E aí ele tenta fazer a coreografia da espiritualidade, né? O fingimento da espiritualidade para dizer que é fervoroso. Mas fervoroso que o pastor Júlio falou, né? Fala da intensidade da nossa decisão de fazer as coisas, né? A maneira como a gente vai fazer e faz por inteiro, né? Não faz aquela coisa, né? Vamos orar, vamos. Se orar, orou. Se quiser, fez, faz meia boca, faz de qualquer jeito. Ô Luiz, tem uma relação do que nós fazemos
no nosso espírito, não daquilo que o Espírito Santo vai fazer em nós. Não. Se depender do Espírito Santo, aí o que o Espírito Santo faz esse fervoroso aí, tudo. esse fervoroso aí é do que nós vamos operar no nosso espírito. Correto? É isso? Isso, exatamente, é isso mesmo. O Denis está colocando para a gente aqui, ó. Vocês... Vai colocar, Fernando? Vocês não acham que nesse texto são muitos pontos que nos apontam uma verdadeira santidade? Não a santidade das mãos levantadas da igreja, mas o que fica por trás da vida eclesiástica. Vocês querem comentar aí a pergunta do Denis? Acho que vocês acabaram de falar sobre isso, né? Eu acho que a gente vai esbarrar no assunto do fingido. Se você finge santidade na igreja, se você finge qualquer coisa dentro da igreja, seja santidade, fingimentos ali, você pode botar hipocrisia, acho que vai estar no mesmo pacote. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu creio que vai estar no mesmo pacote. Então, se a gente vive qualquer coisa dentro do evangelho na base da hipocrisia, na base do fingimento, seja a santidade, cara, ele está perdendo tempo. Sim. Perdendo tempo. E uma coisa que vale a pena considerar, não é, Cris? É que a santidade, ela não é de fora para dentro. A santidade, ela é de dentro para fora. E assim... desculpa. É uma vida única, né? É uma vida única. Como o Denis citou, a questão do que está acontecendo no culto, que há na vida pessoal, é uma vida única. É desenvolver uma santidade, uma vida única. A mesma vida do templo, a mesma vida da casa, a mesma vida do trabalho, a mesma vida no futebol, a mesma vida discutindo política. Então, não dá para fatiar a nossa vida como se em alguns lugares eu fosse santo e outros não, entende? Eu penso que em alguns lugares eu talvez não manifesto características de carnalidade tanto quanto em outros, mas isso precisa ser nivelado em todos os níveis, numa resposta simples a uma ofensa e por aí vai. Eu acho que é por aí que o Denis quis dizer. Fala, Luiz. Uma coisa que a gente precisa, às vezes, que a gente confunde, né, principalmente o pessoal que vem do catolicismo, é que eles confundem santidade com perfeição. Santidade esse termo aí, cara, perfeição, exato. Com impecabilidade, e não tem nada uma coisa a ver com a outra. Continuamos pecadores, continuamos falhos. Não quer dizer que eu não tropeço, eu posso estar te ensinando algo aqui agora, falando com você, e amanhã você me vê eu tropeçando naquilo que eu te ensinei. Por quê? Porque eu sou falho, porque eu sou limitado. Isso invalida aquilo que eu ensinei, invalida aquilo que eu preguei, de maneira alguma, continua sendo verdade, porque eu não estou me pregando, eu não estou me ensinando. Isso. Eu estou ensinando a palavra de Deus, estou pregando a palavra de Deus, mas eu sou falho. Como a gente costuma dizer, né? Eu sou um homem de Deus, mas sou homem de Deus, mais homem, entendeu? Então, eu sou falho, eu vou errar, e isso não implica que a gente não tenha uma vida santa, porque santidade é o quê? O significado de santidade é separação. Sim. Engraçado, né? Que o mesmo significado para a morte e para a santidade é o mesmo. E a Bíblia fala para a gente considerar mortos para o pecado. Ao mesmo tempo que você está morto para o pecado, você está sendo santo, porque você morreu para o mundo. E ao mesmo tempo que é o quê? Você está separado. E aí as coisas se fundem, santidade e a morte. Então, a gente dizer que tem uma vida santa é dizer que a gente convive com o mundo, mas não se mistura com ele. Essa é a diferença. A gente não faz as mesmas coisas e não caminha no mesmo trilho que ele. No mesmo lugar, mas com vidas diferentes, como o pastor Júlio colocou, né? Uma vida só, dentro, fora, em qualquer lugar, eu sou a mesma pessoa. Na minha casa, com a minha esposa, meus parentes, meus amigos, meu trabalho, onde eu estiver, eu sou o mesmo da igreja. Não pode ter 2, 3 caras, uma para cada ambiente, né? O crente chuchu, né? Exatamente. Sendo a mesma pessoa e levando essa mesma vida de intimidade, aí vem o próximo conselho de Paulo em Romanos 12,
versículo 13: abençoai os necessitados e sejam hospitaleiros. Antes de vocês fazerem um comentário, eu quero fazer uma lembrança aqui. O Paulo, quando ele está na sua segunda viagem missionária, que ele está lá passando pela Grécia, na Macedônia, e ele lembra, lá a gente estudou sobre isso aqui em Atos dos Apóstolos, que a igreja, que lá o imperador Cláudio tinha expulsado todos os judeus, e eles estavam passando necessidade. O Paulo tinha recolhido ofertas para levar para Jerusalém, para levar de volta para o povo da Judéia. Ele queria abençoar. Então o povo ensinou o Paulo ensinou a igreja gentílica a abençoar os necessitados. E aí eu pergunto para vocês: o Senhor, ele em todo tempo fala para a gente amar as pessoas, ele comunica o amor, ele nos ensina o amor. A gente sempre ouve falar disso. E aí, pastor Júlio, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho aqui. Quando a gente sai das quatro paredes, vai para fora e começa a fazer aquelas ações sociais, isso é comunicar amor. Mas é só isso que é comunicar amor? Ou tem mais coisas que o Paulo está ensinando para a gente aí nesse texto, e em tantos outros textos que vêm falar do amor do Senhor? Rapaz, essa deve ser uma das marcas principais da igreja, né? É por aqui onde a igreja e a vida cristã, ela ainda é mais conhecida e percebida, Cris. É aqui. É nessa postura abençoadora. Eu gosto de um texto de Atos que diz assim: e Jesus andou por toda parte, fazendo bem a todos os homens. Eu amo esse texto. Então, se Jesus é para nós a nossa fonte de inspiração, o nosso modelo, o nosso espelho, o nosso alvo, nós olhamos para Jesus e nós devemos imitá-lo, nós também devemos fazer o bem a todas as pessoas. E se foi algo que Jesus deixou como uma marca clara no seu ministério, é abençoar a todo aquele que passava por algum aspecto de necessidade. Então, a vida cristã, ela precisa ser uma resposta à necessidade do mundo. Então, isso eu acho que fica muito claro para nós, né? Não é o que os políticos devem fazer, é sobre o que nós temos o dever de fazer. Eles têm a responsabilidade deles, têm, mas nós também, diante do nosso livro da lei, dentro da palavra do Senhor, nós também temos um compromisso de manifestar a bondade de Deus, isso sem ser algo forçado, sendo uma prática da nossa vida. E em muitas ações, Cris, ações tanto coletivas na nossa comunidade de fé, como ações muito particulares na nossa jornada. Eu não preciso na minha igreja, ou melhor, eu não preciso me limitar a ter atitudes de bondade apenas junto com a minha comunidade de fé. Eu tenho oportunidade de fazer isso todos os dias, sem tocar trombeta, sem colocar em outdoor. Eu posso fazer isso todos os dias. Todos os dias. Outro dia alguém estava me falando uma coisa sobre uma ação do Luiz que talvez ele não faça ideia. Mas a pessoa começou a me contar de como o pastor Luiz, que está com a gente na mesa, Cris, um ato de bondade dele com essa pessoa, pelo momento, pelas circunstâncias. E ele falou: rapaz, aquele cara me constrangeu tanto, sem a gente ter nenhum nível de intimidade, mas ele olhou para a minha situação com tanta sensibilidade que eu fiquei constrangido. Cara, eu demorei uns 2 dias para responder uma mensagem dele no WhatsApp. Eu fui e falei: rapaz, é porque você ainda não percebeu que Deus está cuidando da sua vida. Porque o pastor Luiz, ele só foi um canal aberto para aquilo que Deus quer fazer. Deus quer operar através de nós. E eu sei, Cris, que você também deve ter muitos testemunhos assim. E eu desafio você que está com a gente aí ao vivo, ou que vai assistir depois dessa aula. Querido, deixe que muitas pessoas contem sobre você, dos teus atos de bondade. Não para que você fique famoso, mas que você deixe um rastro de bondade na vida de muitas pessoas. O mundo pode ser muito melhor se a igreja de Cristo, se cada cristão se manifestar. Meu Deus. E aí a gente segue falando dos conselhos para se viver bem.
Se possível, siga a paz com todos. Sim. Ô, pastor Luiz, mais uma condicional. Se possível. Por que esse se possível tá aí? Como é que é isso? Explica um pouquinho isso pra gente. Na verdade, é bem simples. Tem gente que não quer paz. Tem gente que não quer a conciliação. Eu tenho acompanhado recentemente, por exemplo, um caso de são vários, né? A gente está envolvido aí, o pastor Edmilson, que está com a gente aí também, pode falar sobre isso também, comentar com a gente aqui. O pastor Júlio também está cansado de pessoas que, às vezes, casais dentro da igreja, onde o marido não é crente ou a esposa não é crente, e você, assim, não tem nada de absurdo, às vezes, no relacionamento, não tem nada de grave no relacionamento, mas uma parte, normalmente aquela não convertida, ela não quer dar continuidade no relacionamento, e que você não pode botar assim, desabonar o marido, às vezes não desabonar a esposa, mas simplesmente o cara não quer. Ele não quer se relacionar, ele não quer ter envolvimento com a fé, e ele resolve, às vezes, abandonar o esposo, resolve abandonar a esposa, e a gente fica de mãos atadas. É possível ter paz? É possível, mas eu dependo do que a outra parte. Eu quero te perdoar, pastor Júlio, eu quero te perdoar, ô Cristiano. Se você não quiser me perdoar, eu quero briga. A gente não tem como fazer. Então, assim, a Bíblia, a gente pode complementar, não sei se é esse texto agora que eu não estou na cabeça, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É esse o versículo? É esse aí. Quando estiver em vós, né, tende paz com todos os homens. Então, se depender de nós, a gente tem que ser o pacificador, né? Como filho de Deus, nós temos, como diz lá o Sermão do Monte, nós temos que ser pacificadores. Então, se depender da nossa humildade para pedir perdão, para nos arrepender, a gente tem que ceder, a gente tem que dar esse perdão. Não, o perdão para a gente também não é algo opcional. O perdão não é opcional para quem quer ir para o céu. O perdão não é opcional. Mais uma vez, igreja, repita, por favor, igreja. O perdão não é opcional para quem quer ir para o céu, não é opcional. Só lê você Mateus 28 lá que ele resolve sua vida. Mateus 18, perdão, 18. Mateus 18. Então, você pode querer ter paz, mas o outro lado não tiver. Mas se depender de você, você não pode ser o causador da guerra. Você não pode, se você é convertido, você é salvo, você é filho de Deus, não pode ser o encrenqueiro. Você tem que ser o cara que pacifica, você tem que ser o cara que cede, você tem que ser a pessoa que perdoa para a glória de Deus. Amém. E a minha tia, deixa eu falar com a minha tia, o comercial, parte 2, tia, ele não tinha entrado, não. Esse aqui, ó, é o pastor da igreja. Já que só foi visitar lá, esse é o pastor da igreja lá. Estou recomendando aqui a Shalom para minha tia aqui, que ela vai morar na Venda Velha. Esse é o pastor da igreja. Amém. Prazer conhecê-la. É Dona Marilene, é isso? Isso. Amém. Será muito bem-vinda. Amém. Então eu vou dar sequência aqui. Tem mais alguns conselhos aqui para a gente falar, para a gente viver bem. Esteja sujeita às autoridades constituídas. Ô, pastor Luiz, fala aí. Como o pastor Júlio está aqui, ele é meu pastor, eu vou pedir para você falar. Porque assim, eu estou sujeito à autoridade do meu pastor. Eu deixo isso muito claro para as pessoas. A nossa igreja, a gente tem muita liberdade para trabalhar, o pastor nos dá muita liberdade, mas nós temos um pastor. E esse pastor que está aqui com a gente, sim, ele vai dar conta para o Senhor, mas a gente precisa estar sujeito às autoridades. Fala um pouquinho para a gente. Você também é pastor e também está sujeito às autoridades. Explica um pouquinho sobre esse texto para nós, por favor. Sim, querendo ou não, gostando ou não, e aí a Bíblia não fala para você se sujeitar
se a autoridade for justa ou não. Se você for pegar a época que essa carta está sendo escrita, se você for pegar a época que isso aí está sendo, a gente está falando debaixo do Império Romano no seu auge. Então, assim, nós estamos falando de um escritor que está escrevendo uma carta debaixo de opressão política, de injustiça, de domínio. Eles são um povo conquistado, são dominados, são os judeus que estão ali dominados pelo Império Romano naquela época, e ele está falando para a gente se sujeitar à autoridade. Então tem muita gente que não quer obedecer porque o governo é corrupto, não sei o que lá, é isso, eu não vou fazer, não vou me submeter. E assim, se Deus está falando, e aqui a gente não está falando nem da questão espiritual, ele não está fazendo diferenciação. O pastor Júlio colocou, não tem a minha vida cristã na igreja, a minha vida secular, a minha vida de estudante, a minha vida de esportista. Não, é uma vida só. E quando ele fala de autoridades constituídas, para a gente se sujeitar às autoridades constituídas, seja um pastor, seja às vezes o seu líder de célula, o seu supervisor, o seu pastor de rede, são autoridades que foram constituídas por Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Então a gente tem que sujeitar. É claro, qual é o limite da sujeição? O limite da sujeição é quando essa autoridade, seja ela qual for, até a espiritual, até o líder de célula, até o supervisor, o pastor de rede, ou o pastor da igreja mesmo, e aqui está falando um pastor, até o pastor da minha igreja, quando aquilo que eu falar para você fazer, quando aquilo que eu te orientar a fazer for contrário à palavra de Deus, perdi a minha autoridade, porque toda a minha autoridade espiritual está baseada em fazer aquilo que Deus diz que é o correto. Agora, no momento em que eu passo a contrariar a palavra, ou a autoridade do governo, falar lá, a partir de agora vocês vão ter que autorizar, fazer, a maior polêmica que a gente tem, né? Fazer casamentos com pessoas do mesmo sexo. Eu vou me recusar, como pastor e como alguém que não vê nas escrituras respaldo para esse tipo de procedimento, desobedecer. Por quê? Porque a autoridade ela invadiu um terreno que nós entendemos biblicamente não ser de competência deles. Deus diz uma coisa e eu vou ficar com Deus. E se para pagar esse preço eu tiver que ser preso, eu vou pagar para ficar em obediência a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que os homens nesse sentido. Mas no que tange a autoridade está correta, no que tange a autoridade está correta dentro da lei, todos nós não tem que questionar, não tem nem muito o que discutir, temos que nos submeter porque é bíblico. O grande exemplo foi Daniel, né, Luiz? O exemplo do Daniel lá, não é? Uhum. Daniel que não se curvou, né? Porque tá lá, tinha que... era a ordem, né? Era a ordem, e aquilo é exatamente o que você está falando. Ia em oposição a um princípio da palavra de Deus. Então, na hora de não se submeter, não é na hora que for contrária à minha opinião. É isso, Luiz? Ou conveniente, né? Ou conveniente, exatamente. É na hora que aquilo estiver em oposição a um princípio da palavra de Deus. Não a minha interpretação da palavra, mas a um princípio claro, explícito da palavra de Deus. E na palavra de Deus, no caso de Daniel, era claro quando dizia, não terás outros deuses diante de você. Não pode se prostrar, não pode cultuar outro Deus. Então, isso foi claro. Cris, eu cortei você, pode falar. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque assim, as autoridades constituídas, a gente conhece a grande maioria, né? A gente conhece os policiais, os guardas, os políticos, os pastores, tem muitas autoridades, mas tem algumas autoridades que são constituídas, às vezes de forma temporária, e muitos de nós, às vezes, não damos crédito. Por exemplo, o irmão que foi constituído no domingo para estar guardando os carros no estacionamento. Pede alguém assim, olha, não para aqui não, porque aqui, sabe, tem um morador, você pode parar um pouquinho mais ali. Aí o irmão fala assim, vou parar aqui mesmo, quem é você para falar? Pastor, quando a pessoa não ouve um tipo de conselho, ele está desobedecendo uma autoridade constituída? Com certeza, com certeza. Ótimo exemplo, hein? Se é um exemplo instituído para em uma posição vitalícia,
que seja algo por um tempo longo ou por um curto da especificação do que a pessoa está fazendo naquele momento. A pessoa, ela pode ser um guardador, um homem, um irmão que está servindo no estacionamento, como pode ser aquele irmão que varre a igreja, que limpa a igreja, e ele pede só para a pessoa assim, olha, passa por aqui, não passa por aqui não. Naquele momento, sobre aquele espaço ali, ele foi colocado ali como responsável. O irmão que fica na portaria e ele fala para uma pessoa assim, não sai agora não, porque está no momento da oração, estão lendo a palavra. Naquele momento ele está numa posição de autoridade. Então, querido, é possível alguém obedecer o seu pastor, é possível alguém obedecer o presidente da nação e ainda assim ele está vivendo em desobediência, porque talvez em outras esferas ele tenha agido com desrespeito à autoridade. Meu Deus. Esse exemplo aí foi maravilhoso, porque muitas vezes a gente tende a desprezar aquela pessoa que não tem a patente, né? Porque a gente julga quem merece e quem não merece respeito. Então, quem é o guardador do carro? Quem é o cara que está tomando conta? Se fosse importante, estava com o microfone na mão. Né? Tinha um carro. O exemplo foi maravilhoso. Nós vimos esse exemplo, desculpa aqui falar disso e não quero de forma nenhuma polemizar aqui, mas nós vimos agora há pouco esse vexame aí. Esse vexame passou na rede de televisão aí, de uma pessoa que era revestido de autoridade da nossa nação e menosprezou um guarda municipal, não é? Então, isso prova Você sabe com quem está falando? Isso prova muitas coisas. Isso prova desrespeito, isso prova falta de educação, isso prova insubmissão a um princípio estabelecido por Deus. Só eu queria fazer uma consideração aqui, Luiz, eu não sei se cabe aqui nesse momento, lembrando que os princípios de Deus não são para os crentes. Os princípios de Deus são para os homens. Os princípios de Deus são para todos os homens. Os crentes, eles devem cumprir ainda com mais excelência, porque nós afirmamos que o livro de Deus rege a nossa vida. Mas os princípios de Deus é para toda a humanidade. Então aquele moço que fez aquele vexame com aquele guarda municipal, ele não só infringiu uma lei da nação, ele não apenas infringiu uma lei civil, ele também infringiu um princípio estabelecido pelo Deus do universo. Eu queria pedir Olha a ficha remela aí também. Eu queria pedir algo para vocês. Eu queria meio que fazer um bate-pronto agora. A gente só tem esses dois conceitos para falar, mas a gente ainda tem um outro tema. É até mais curto, mas a gente tem um outro tema para falar e o nosso tempo está muito curto. A gente tem aí 15 minutos pela frente. Então eu queria meio que... Você respeita a autoridade, Cristiano? Eu respeito. Esse aqui é o melhor biscoito do universo. Eu também acho. Isso aqui é bom demais, Que biscoito cara. é esse aí? Vira aqui. O que é isso? Luiz, chocolate, cara. Aqui, Luiz Ambrosio, prova isso aqui, nunca mais você vai querer comer traquinas. Ô pastor, deixa eu aproveitar esse momento aí de descontração e dizer o seguinte: como o pastor Edmilson está aí um tempão nos prestigiando, se o Senhor me der liberdade aqui, eu quero fazer o convite para ele. Se puder estar com a gente aqui semana que vem, não fica só de ouvinte não, é só dar um alô para a gente que você está liberado na semana que vem. Eu mando aqui o material para o senhor poder estar dando, sim, uma aula aqui com a gente aqui na segunda-feira. Sempre tem eu, pastor Júlio mais um, eu, pastor Luiz mais um, pode ser o senhor aqui, vai ser uma bênção. Eu já aviso, domingo que vem, segunda-feira que vem eu não consigo estar. Segunda-feira eu não consigo estar. Então, eu vou seguir, ó. O Denis já está implicando com o pastor aí, mas aí vocês se resolvam aí, ó. Eu vou dar sequência aqui. Eu quero dizer que o pastor Júlio me introduziu no caminho do mal. A Coca-Cola. Vamos lá. Pessoal, pagar impostos em tempo em que a gente fala que os nossos políticos, os nossos governantes
não estão governando direito, não usam os recursos da forma adequada. E aí, por exemplo, a pessoa tem lá como. Eu tenho sempre alguns amigos que fazem esse tipo de comentário comigo. Pô, Cristiano, e aí no imposto de renda, tu não faz um negocinho não, pô? Olha a quantidade de grana que a gente perde, cara. Não volta quase nada pra gente. E aí tem outras coisas mais que podem ser burladas na lei. Mas e aí? O cristão tem que pagar todos os impostos ou pode dar uma burladinha ali? Porque, já que os governantes não fazem, por que eu tenho que fazer? Qual de vocês que quer fazer um bate-pronto aí? Po- pode. Ele tá com a boca cheia de piraquê lá. Pode dar uma burlada no imposto. Se você quiser fazer um gatinho, pode. Se você quiser dar, dar uns golpes lá no imposto de renda, fica à vontade, filho. Você pode fazer tudo isso. A única coisa que você não vai poder é ir para o céu. Meu Entendeu? Deus. Fazendo essas coisas. Pode fazer tudo isso aí. Entendeu? O que a gente pega aqui do imposto, pega o exemplo de Jesus. O pastor Júlio acabou de falar. Quem é a nossa referência? Jesus. Quando for cobrar Jesus o imposto, tem que pagar. De quem é a moedinha? Do César. Então dá a César o que é de César. Então, assim, é do governo? Dá o que é do governo. É do governo, dá do governo. Não retenha aquilo que não te pertence. Seja o do governo e seja também o que é de Deus lá, o seu dízimo, a sua oferta. Amém. Aleluia. E aí tem um novo conselho aí, ó. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Ô pastor, não posso pegar um dinheiro emprestado contigo, não? Fala para mim aí, porque o texto é a ninguém devais coisa alguma. Fala aí, Pedrão. Olha aí, Não tô podendo pegar uma grana contigo, não, pastor, que eu tô precisando aqui. Só posso pegar contigo o amor, é isso mesmo? Cris, outro dia eu vi o Denis falar uma coisa aqui que eu fico acompanhando vocês no devocional, meu irmão. Às vezes eu não falo ali pra vocês não me chamarem pra dentro. Às vezes eu tô no YouTube, eu tô ali, falei, onde eu tô ligado ali, tô ajudando em alguma coisa, tô acompanhando a aula. E o Denis falou uma coisa muito legal, que ele falou sobre essa questão de dinheiro, cara. Falou que o pai dele uma vez deu um conselho para ele quando ele era muito novo, falou, filho, dinheiro a gente não empresta, se pode, a gente dá. Ainda que você não diga para a pessoa, mas no seu coração, que você esteja liberando isso, porque você pode ganhar um inimigo, não é? E ele falou, rapaz, eu não ouvi meu pai, e eu emprestei o dinheiro para a pessoa e realmente aquilo me trouxe muitos problemas, muita dor de cabeça. E isso é fato, Cris. Se tem alguma coisa que a gente tem que estar sempre devendo, e eu penso que o Paulo estava dizendo aqui o seguinte, é claro que eu estou descontraindo aqui, mas foi um ensinamento que o Denis trouxe lá atrás, que eu só reproduzi aqui porque você falou sobre dinheiro. Mas Paulo está dizendo aqui o seguinte, é que nunca ache que você já fez o suficiente. Se veja sempre numa condição de devedor. Imagina, Cris, que eu agi com tanta bondade com você e eu não posso deixar nunca o meu coração dizendo assim, olha, agora, cara, eu fiz tudo o que eu podia pelo Cris. Não, eu ainda estou te devendo, cara. Eu posso dar tudo por você todos os dias. Ainda não vai chegar ao mesmo preço do que Jesus fez pela minha vida. Então, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Então, é fato, nós não podemos estar devendo nada a ninguém. Mas se tem uma coisa que nós temos que ser sempre devedores, é do amor. Mas não porque nós estamos em falta, é porque tudo que nós estamos fazendo ainda é pouco diante do amor que nós recebemos de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Posso passar aqui? Manda. Na sexta-feira passada, nós falamos sobre Romanos capítulo 14. Peguei o Luiz pelo pé aqui, estava lavando louça, pastor Luiz estava lavando louça lá, dando exemplo aí para os homens. Eu peguei lá, eu acompanhei também essa aí. Tava com barbão, Cris, eu vi lá ele com barbão aí. E aí, pastor Luiz me ajudou a falar um pouquinho sobre Romanos 14, quando o Paulo vai falar sobre a tolerância com os fracos da fé, falando sobre maturidade. Aquele texto que vai falar sobre
Tem gente que acha que não pode comer carne, o outro já acha que eu posso comer. E na verdade a gente precisa ter uma vida equilibrada. Mas como a gente está com um tempo curtinho, Pastor Luiz, explica um pouquinho isso aí para a gente, assim, um rapidinho, um bate-pronto, para a gente poder passar por esse Romanos 14, versículos de 1 a 12, que vai tratar sobre isso? Sim, vamos lá, bem rápido. Baseado no amor. Não importa o seu nível de maturidade. Não importa o seu nível de maturidade. Se você ama o seu irmão, você vê que a compreensão dele, não fazendo aquela coisa da soberba entre eu sou e você de nível, mas eu estou falando em amor. Se o teu irmão não suporta ouvir certas coisas, não fale. Se teu irmão não suporta ver você fazendo certas coisas, não faça por amor a ele. É isso que a Bíblia está falando. Então, tenha paciência, seja tolerante e para que ele não tenha a sua fé roubada, para que ele não tenha a sua fé ofendida, agredida por causa da tua liberdade, por causa da tua maturidade. Saiba respeitar, saiba se portar, suas palavras, tem palavras que pessoas conseguem ouvir, outras não, tem coisas que você consegue, as pessoas suportam ver você fazendo e outras não. Então, saiba se portar em cada ambiente, diante de cada pessoa que você está, para você não ferir a fé daqueles pelo qual Cristo morreu. Amém. Vocês querem comentar mais alguma coisa a esse respeito? Eu posso passar? Perfeito. Vou só colocar aqui um comentário do Romildo Maduro, que apesar de fazer um trocadilho aqui, uma brincadeira, né? Apesar de pouco tempo de crente, mas o nome já disse aí, o cara tá maduro. O cara é maduro. Dê ao Isso é governo o que é profético. dele. E o que ele fizer com ele não é problema nosso. Ele que preste contas com Deus depois. Amém. É isso aí mesmo. Isso aí. Isso vale para a igreja também. Falar isso aí também. Isso vale para a igreja também. Relacionamentos. Se relacione com Deus também através das pessoas. A gente vê aí o apóstolo Paulo na prisão. Eu vou dar uma passada aqui, só vou ler aqui rapidamente. O apóstolo Paulo, em sua caminhada cristã, fez muitos amigos e companheiros no ministério. A gente vê que ele fez tantos amigos que no momento de prisão tinha amigos com ele ali, que participaram disso, estiveram junto com ele. Os verdadeiros amigos estão com a gente nos momentos de alegria e nos momentos de dificuldade. Sim. E aí a gente tem aqui alguns conselhos para relacionamentos saudáveis. E aí a gente vai fazer um bate-pronto aqui. Cada um de vocês fala de um. E aí eu não vou nem ficar lendo aqui, eu já vou deixar por conta de vocês, para que cada um pega e vai falando um pouquinho, para a gente tentar ser o mais breve possível e ficar mais perto de terminar dentro do horário. Pode ser? Sim. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Eu penso que esse texto ele pode ser visto com duas lentes. A primeira lente é: não faça conexão com quem, desde o princípio, você já viu que vocês são completamente opostos. Não adianta. É alguém, exemplo, é alguém que convida um outro para estabelecer uma sociedade e que eles possuem fé distinta, propósitos de vida distintos, objetivos de vida distintos, realidades de vida distintas. Então, como poderão andar juntos se eles previamente já se percebe que não tem acordo? Uma ótica. Segunda lente. Pessoas que já são amigas, que já possuem conexão e que num dado momento percebem que não tem um acordo, qual é a solução? Separa. Não. É buscar o caminho do acordo. É buscar o caminho do equilíbrio. Não permanecer tentando forçar a caminhar junto sem antes chegarem a um consenso, a um caminho de acordo. Isso se aplica perfeitamente aos casados, não é? Aos casados ali. E como é que vai ficar andando junto se não param para tentar chegar a uma posição de acordo? Então a caminhada não será boa, não será prazerosa. Então a segunda ótica é: pare, reveja e procurem chegar a um ponto de acordo. Duas lentes que eu vejo esse texto.
Cris, eu sei que você tá de boca cheia, ninguém mandou você encher a boca agora. Não, é pastilha, amigo. Ó. Minha garganta tá doendo, Tá. eu tô de. Ó, Deixa eu ver para aqui. ler, Strepsils. eu tô lendo aqui. É para ler por exemplo, ele leu aqui o texto de Amós, né? Amós Amós 3:3. do 3:3. Do lado é a resposta? É um comentário em cima do Amós? Não. Ou não? É escolher cada um quadrado, né? Escolher cada um quadrado aí, pode escolher um. São só Tá. comentários específicos para relacionamentos saudáveis. Tá, aí faça amigos onde for. Não importa, assim, a Bíblia, que a gente acabou de citar um versículo, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens, né? Então, que a gente não saia por aí sendo... a gente, pelo menos que trabalha com célula, sabe que a gente precisa desenvolver relacionamentos. Antes de ganhar alguém para Jesus, precisamos ganhar amizade. E ganhar amizade é desenvolver relacionamento. Então a gente precisa aprender a fazer isso, desenvolver relacionamentos, se comunicar e fazer isso em paz com todo mundo. A gente não foi feito, a gente só tem um inimigo, né? E ele é o diabo e seus anjos, né? Esses são os nossos inimigos. O resto, no que depender de nós, serão nossos amigos, se eles quiserem. Eu quero falar sobre o terceiro quadradinho, pastor. Posso? Por favor, claro. Seja grato. Quero aqui dizer, já falei várias vezes que eu sou grato ao pastor Luiz, porque em boa parte da minha caminhada, na minha adolescência, onde muitas pessoas não Que queriam adolescência, caminhar meu? comigo. Você conheci barbudo. Para com isso, a gente ia pra vigília de casamento. Luiz, tu já era adulto já, Luiz? Era jovem, mano. Ô, pastor Júlio, me abençoa demais, abençoa minha vida, minha caminhada. Pô. Cara, quero te agradecer mais uma vez. Pastor Júlio, quero te Glória a agradecer, Deus. porque você, no momento mais difícil da minha caminhada cristã, já adulto, já maduro, passando uma dificuldade, você se colocou à disposição, me ouviu, a gente caminhou junto depois de estar tanto tempo separado. Então eu quero usar essa frase aí para agradecer a vocês. Muito obrigado, porque se você quer ter relacionamentos saudáveis, você precisa ser grato. E eu sou grato a vocês. Eu poderia passar aqui boa parte, sabe, da noite afora, agradecendo pessoas que já me abençoaram, sabe, mas estou agradecendo a vocês que estão aqui na tela. Se o Denis estivesse aqui, eu agradeceria a ele, tenho tanto para agradecer a ele e tantos outros, mas uma dica para nós, seja grato. É verdade. A gratidão, ela mantém portas abertas, não é, Cris? A gratidão, ela revela uma virtude muito bonita do coração de alguém que foi alcançado por Jesus. E claro, né, já falei isso outras vezes aqui, tanto do Luiz, de tudo aquilo que ele gerou também. Eu posso dizer, tá, Luiz? Não, adolescência não, juventude. Daquilo que ele gerou na minha vida, né? Quando aquilo trouxe luz às minhas indagações ao Evangelho. E isso é fato. E essa reaproximação com o Luiz nesses últimos anos, para mim, é uma forma de não apenas falar para ele obrigado, mas de demonstrar para ele a minha gratidão e o quanto a presença dele faz bem para mim, faz bem para minha família, faz bem demais para Paula. Né? Gratidão ao Cris, porque não diferente do que eu vivi com você, Cris, você foi leal, você permaneceu do meu lado. Né? Então, o nome disso é lealdade, e o nome do que eu tenho a você também é gratidão. Permaneceu trabalhando arduamente. Então, gratidão. Espero poder sempre honrar, retribuindo toda a generosidade de vocês também com a minha vida. Então, fato, gratidão é uma coisa que nós devemos ter em todo o tempo a Deus, mas nesse ponto aqui é a pessoas, né? Gratidão àquela pessoa que foi seu primeiro discipulador. Hoje eu convidei, eu não vou citar o nome aqui, mas o meu primeiro discipulador, a primeira pessoa que nem tinha esse título, mas tirava as minhas dúvidas quando eu me converti, hoje ele está meio que afastado da igreja. E eu o convidei para visitar a igreja, sabe, assim, eu tenho abençoado a vida dele e eu sou grato. Falei para ele, rapaz, olha, eu quero ver você de volta caminhando, hein? Porque eu tenho gratidão que as minhas primeiras dúvidas foram tiradas por você.
E eu tenho gratidão por todos aqueles que colaboraram com a minha jornada, com a minha caminhada. Gratidão. Todos falamos do mesmo, né? O Denis colocou aqui, ó, porque eu falei aqui, ó, se o Denis estivesse aqui, ele colocou, não morri não, hein, Cris? Não, para quem não sabe, o Denis... Se estivesse aqui ao vivo, se estivesse aqui ao vivo. Tá se recuperando aí de uma cirurgia. Em breve ele tá aqui com a gente de volta, abençoando a nossa vida. Vamos lá. Aí, pastor, é contigo, pastor Júlio. Próximo conselho aí para você comentar, ó. Ah, beleza. Gente, eu vou pular então e eu vou avançar para o 2 Timóteo 4,11. O de novas oportunidades às pessoas. Gente, acreditar sempre na restauração das pessoas. Você quer ter relacionamentos saudáveis? Não feche a conta para pessoas na sua vida. Você pode, por um tempo, entender que aqui não é bom caminhar próximo, mas nunca duvide que é possível alguém voltar a você, ser bênção para você em um outro ciclo, em uma outra estação. Porque você também já recebeu muitas novas oportunidades, inclusive de Deus, todos os dias, e de muitas pessoas. Seus pais, seus amigos de infância, pessoas na sua jornada deram novas oportunidades a você. Então dê também novas oportunidades àqueles que se reaproximam de você. Estou falando para você, mas eu também estou falando aqui para mim. Amém. Escolhe um dos dois aí para a gente fechar, pastor Luiz. Atos 23:5. Reconheça os seus erros. Eu vou falar aqui, eu vou falar de um erro. Às vezes, eu fui durante nos primeiros anos de fé, claro assim, lembrando que eu tenho gratidão ao Júlio, pastor Júlio aí pela oportunidade, caminhada junto. A gente sempre aprende, eu aprendo com todo mundo, agradeço a oportunidade. Para mim, eu não sei se vocês acham que sou abençoado, já falei isso, para mim, eu sou mais abençoado do que vocês pensam. Estar participando aqui com vocês é um privilégio, é uma bênção. Eu agradeço a oportunidade de poder estar somando aqui com vocês de alguma forma. Agradeço a vida do Cristiano, uma bênção, um amigo sempre presente aí, não sei nem quantos anos de caminhada junto, não tenho nem ideia. Não sei se ele já parou para fazer conta algum dia, eu ainda não. Mas vamos falar aqui sobre o erro. Então, no começo da minha caminhada, eu era uma pessoa muito radical. No seguinte sentido, de não ter a maturidade, e o radicalismo que eu achava que era sinceridade, fidelidade, na verdade, era intolerância, entendeu? Era intolerância. A ponto de, tipo assim, hoje eu vejo, claro que o tempo vai amadurecendo a gente, graças a Deus, né? Às vezes a pessoa, você erra, mas a minha santidade não me permite mais conviver com o teu erro, com o teu tropeço, com a tua falha. Então, às vezes a gente se coloca numa posição de tão melhor, às vezes de uma superioridade, que a gente não suporta conviver com quem erra, com quem falha, com quem tropeça. E quando, na verdade, a gente devia olhar cada dia no espelho, não é nem para o outro, e dizer, ai de mim. Não é nem para o outro, não é nem para a falha do outro, ai de mim. Todos nós devíamos ser como Isaías, ali. Cara, sou nascido em pecado, de lábios impuros, como desde o ventre, todos nós somos ruins, somos péssimos em termos de santidade, de pecado, todos nós sabemos disso. E se a gente negar isso, nós estamos fingindo uma santidade que não existe, fingindo uma realidade que você pode achar que o cara lá, o pastor Luiz é santo, o cara tem uma vida acima fora da curva. Não, eu sou pecador, falho e erro como você. E se eu tentar transparecer para você um super pastor, um super crente, um homem com uma vida que olhe para ele, vire os olhos para ele, eu estou te iludindo. Eu estaria te iludindo se eu quisesse passar essa imagem para você. Não. Ainda que as pessoas tenham pastor como
referência, tudo. Eu sou falho, eu erro. Então é que eu reconheço, eu vacilo às vezes o tom sobe com a minha esposa, às vezes eu vacilo na leitura da Bíblia, às vezes eu falho na minha oração, eu falho na minha devocional de vez em quando, eu falho em todas essas coisas, eu falho em atitude, na hora de às vezes de ajudar alguém, de estender a mão, às vezes eu esqueço de estender, esqueço. São falhas, são erros que eu cometo. Então, a gente precisa reconhecer que somos pecadores, que nós erramos. Não só errei, não só erro e continuarei errando até que a sepultura me abrace. Essa deve ser a nossa realidade. Isso deve ser motivo de a gente se colocar no nosso devido lugar com humildade, né? De reconhecer que somos pecadores e falhos. Amém. Amém. Então, a gente viu aqui um pouquinho sobre relacionamentos saudáveis, baseado aí em Romanos, capítulo 16, e dessa maneira, assim, a gente conclui a escola bíblica na ótica de Romanos. A gente estudou aqui os 16 capítulos de Romanos. Na segunda-feira que vem a gente volta, mas não mais com Romanos, estudando Coríntios. Vamos estudar Coríntios do capítulos 1 ao 7. Eu queria pedir a você aqui desculpa por exceder um pouquinho aqui ao tempo, mas a gente tenta sempre fazer o melhor aqui para você, e para a gente não poderia deixar de fechar essa escola bíblica sem estar orando. Pastor Júlio, ora para a gente. Claro, vamos orar. Obrigado a participação de todos, do Luiz, do Cris, daqueles que ficaram com a gente até agora. 33 aparelhos conectados conosco agora. Pelo menos aí deve ter no mínimo mais 100 pessoas com a gente estudando, fora aqueles que depois assistirão essa aula, né? Não é, Cris? Exatamente. Espero o pessoal ainda não está sabendo, pastor, que a gente vai reprisar no domingo de manhã na escola. Verdade. O que acontece? Nós estamos tendo o nosso culto em 2 horários, 10 e 18. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade na segunda-feira de acompanhar ao vivo, nós vamos reprisar no próximo domingo. Então, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, você vai só para o culto à noite, então você vai poder acompanhar no nosso canal. Acredito que aqui no Facebook e no YouTube também você vai poder acompanhar o reprise dessa aula, caso você tenha dificuldade nas segundas-feiras à noite. Olha que presente, vai ficar disponível no canal, na nossa página, e ainda vai ficar um tipo de reprise de algo ao vivo. Olha só, em 2 momentos, que coisa maravilhosa. Tem 2 opções para você não perder esse conteúdo excelente. Podemos orar? Podemos. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome por tanta bondade, por tanta Amém, graça, Jesus. por tanto favor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aqui, pela internet, conectar o Luiz, que está lá em São Paulo, e conectar a tantas pessoas que estão espalhadas aí pelo Brasil, e até mesmo alguém fora do Brasil que possa receber esse conteúdo, essa ministração. Muito obrigado, Senhor, que os conselhos dados através da Tua palavra, não nosso, mas da Tua palavra nessa noite, sejam transformados em ações práticas na nossa vida, porque o nosso cristianismo não é para ser aprendido, não é apenas para ser sentido, mas ele é para ser vivido. Deus nos ensina a viver aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado todas as vezes que nós a abrimos. Amém, e meditamos Jesus. Nela. Oramos assim, amém. Pedimos que o Senhor abençoe o Cris, a Adriana, abençoe o Luiz, a Joyce, o Ben, abençoe a família dos meus irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amanhã estaremos aqui novamente às 10 da manhã com uma devocional abençoada, estudando Coríntios capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, falando sobre a unidade no corpo de Cristo. Pastor Luiz, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui, abençoando a nossa vida com aquilo que Deus colocou no teu coração. Pastor Júlio, muito obrigado, sempre trabalhando, sempre correndo, mas amém. Conseguiu chegar a tempo aí. Obrigado mesmo. Obrigado a você que ficou com a gente aqui, mesmo passando um pouquinho do horário. Que o Senhor te retribua e acrescenta a você cada dia mais
Um grande beijo aí no coração de cada um, que o Senhor te dê uma noite de sono abençoada, que você tenha, sabe, o sono dos justos, como a palavra do Senhor diz, que você durma em paz e seja uma noite de descanso. Glória a Deus. Graça e paz aí. Tá bom?